não é normal. Ter um intestino que não funciona bem pode ser comum, mas não é nada normal e você tem que dar suporte para esse intestino, você tem que dar nutrientes para esse intestino para ele conseguir te ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, parem com essa história que é normal, que vocês são constipadas a vida inteira e que está tudo bem, porque não está nada bem. Se você tem o intestino preso aí a vida inteira, a gente precisa cuidar desse intestino para conseguir promover esse teu emagrecimento de uma vez por todas. Então, o que a gente precisa pensar? Até, dando mais exemplos das mulheres que eu acompanho, se vocês forem lá no Instagram, tem a Karen, por exemplo. A Karen já se exercitava, tinha o objetivo de emagrecer, tinha muita dificuldade de perder gordura abdominal, e só quando a gente conseguiu tratar o intestino dela, fazer o intestino funcionar diariamente, foi que ela conseguiu finalmente diminuir gordura abdominal. E perdeu aí 6 centímetros de circunferência de cintura, que era o que ela tanto queria. Então, não adianta dizer, é normal, tá tudo bem, é assim a vida inteira. Se é assim a vida inteira, isso significa que você tem uma desbiose aí intestinal há anos, que você tem muito mais bactéria intestinal ruim do que boa, e é preciso cuidar disso para a gente conseguir possibilitar e destravar aí esse emagrecimento. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns sintomas que estão aí dificultando, né, esse emagrecimento. Se você, mulher, sofre de prisão de ventre, se você sofre de diarreia, se você sofre de excesso de gases, se você sofre de cocô em formato de bolinha, fezes mal formadas, síndrome do intestino irritável, se as suas fezes boiam e não afundam como deveria, tudo isso são sintomas de que o teu intestino está dificultando o teu emagrecimento. Tudo isso são sintomas de que você tem um intestino que está inflamado. Então, vamos repetir? Se você sofre aí de diarreia, prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, cocô em formato de bolinha, aquelas bolinhas, sabe? Parece cocôzinho de criança, cabritinho. Fezes mal formadas, aquelas fezes que não são nem todas amolecidas, nem duras, fezes mal formadas, que não tem aquele formato definido. Cocô que boia, tudo isso são sintomas de que o teu intestino está inflamado. E eu tô aqui para reforçar que enquanto você não desinflamar esse intestino, emagrecer vai ficar muito difícil. E aí eu te pergunto, você vem sofrendo com algum desses sintomas? Você tem cocô em formato de bolinha, você sofre de prisão de ventre, você sofre de diarreia, você tem algum desses sintomas? Se você tem, se você se identifica, a gente precisa cuidar deles, a gente precisa melhorar esses sintomas para conseguir destravar o teu emagrecimento. E aí a pergunta que eu te faço é, mas afinal, por que você está tendo esses sintomas? Por que cocô em formato de bolinha? Por que fezes mal formadas? Por que você está tendo aí diarreia? Ou por que você está tendo prisão de ventre? Então, a gente precisa sempre questionar, gente. Quando a gente fala sobre sintomas, é importante pensar por que o meu cocô está dessa forma? Por que eu não consigo fazer cocô todo dia? Por que o meu cocô, eu sinto tanta dor para essas fezes saírem? Por quê? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ao invés, mulher, de só focar no peso na balança, o peso que você quer ver reduzir, aqueles 10 quilos que você fica falando que você quer perder, você precisa aprender a entender o que está acontecendo, o que o teu corpo está te dizendo, por que você não está conseguindo ir no banheiro de forma adequada, por que esse intestino não funciona há anos e você vive acreditando que isso é normal enquanto não é. Então, o que está acontecendo, afinal? Esse é a primeira pergunta, o primeiro questionamento que vocês têm que ter. Eu quero que vocês entendam que o intestino ele é peça-chave nesse processo de emagrecimento. Que ter bactérias intestinais boas é fundamental para o teu processo de emagrecimento. Então, se você tem algum desses sintomas, enquanto não cuidar deles, emagrecer vai ser muito difícil. Enquanto não cuidar deles, ver o peso na balança que você tanto sonha caindo vai ser muito difícil. Enquanto não cuidar desses sintomas, você conseguir voltar a usar aquele biquíni que você tanto gosta, vai ser muito difícil. Você voltar ali a caber nas suas roupas, vai ser muito difícil. Então, tudo que você deseja, todo o emagrecimento que você deseja, a disposição, a energia, a saúde que o emagrecimento te proporciona, dependem de um intestino funcionante de forma adequada. Então, você vai precisar
cuidar desse intestino, melhorar esses sintomas, desinflamar, para conseguir, de uma vez por todas, destravar o teu emagrecimento. Então, vamos pontuando agora esses sintomas e o que pode estar acontecendo com o teu intestino. Então, o que a gente tem que pensar? Se você sofre, mulher, de prisão de ventre, isso significa que está faltando fibra. Isso significa que está faltando água. Então, sofrer de prisão de ventre é sinal de que você está comendo pouca fibra, fruta, legume, verdura, está bebendo pouca água. Então, tem que beber mais água, tem que comer fruta, legume e verdura. Não adianta estar com prisão de ventre e ficar tomando um monte de laxante, um monte de remédio para soltar esse intestino. O remédio, ele só vai irritar a tua microbiota. Então, o remédio, ele irrita a parede do teu intestino. Ele não cuida da tua microbiota. Ele não ajuda o teu intestino a ter mais bactérias boas. O que é microbiota? Microbiota é o conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino. A gente tem bactéria intestinal ruim e a gente tem bactéria intestinal boa. Então, quando a gente toma um laxante para prisão de ventre, esse laxante não resolve. Ele não trata essa microbiota. Ele não oferece mais bactérias boas para o teu intestino. Ele só resolve o sintoma. Qual era o sintoma? A prisão de ventre. O laxante só resolveu a prisão de ventre, mas não tratou o intestino. Se eu estou te dizendo que para emagrecer, para conseguir alcançar os 5, 10, 15, 20 quilos que você tanto deseja perder, você precisa tratar o teu intestino, eu preciso que você entenda que tomar um simples laxante não vai solucionar essa prisão de ventre. A solução está em melhorar a tua alimentação, está em beber mais água e consumir mais fibra. Então, essa é a primeira forma de cuidar desse sintoma, que é a prisão de ventre, que é um sintoma de um intestino inflamado. Segundo sintoma, diarreia. Ter diarreia com muita frequência, mulher, significa ou que você está aí com algum parasita, está com verme, está com algum parasita, alguma coisa que está aí irritando esse teu intestino, né? Ou você está aí tendo alguma alergia ou intolerância alimentar. Então, se você sofre com diarreia com muita frequência, tem que investigar se você não tem alguma alergia a algum alimento que você vem consumindo com frequência, se você não tem alguma intolerância à lactose. Então, não se acostume, mulher, a viver com um intestino que vive aí com diarreia. Ah, Lari, mas é que eu estou tomando um remédio, né? Tem muitas dessas pessoas. Estou tomando um remédio, sei lá, um remédio para diabetes e ele está soltando muito o meu intestino. Beleza, esse pode ser um efeito colateral, mas eu te oriento até procurar o teu médico para poder dizer, porque não é normal. Se você fica tendo diarreia o tempo todo, isso vai atrapalhar a tua absorção de vitaminas e minerais. Se você não tem uma boa absorção de vitaminas e minerais, isso dificulta o teu emagrecimento, porque sem vitaminas e minerais você não faz regeneração metabólica. Sem vitaminas e minerais, você não queima gordura. Então, como eu falei para vocês, olha isso, a Karen, né, se exercitava, é uma das mulheres que eu acompanho, se exercitava, tinha gasto calórico, e a gente só conseguiu fazer a perda de gordura abdominal, queimar a gordura ali abdominal dela, quando a gente melhorou esse intestino. Então, o intestino funcionando é fundamental para o teu corpo conseguir ter nutrientes para fazer regeneração metabólica. O teu corpo ter nutrientes para alimentar essas bactérias boas, que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, não é normal, não se conforme, não ache que está tudo bem ficar tendo diarreia ali todo dia. Vai no banheiro todo dia, mas é diarreia. Sabe o que acontece às vezes? Vocês falam assim, não, Lari, mas é que a vida inteira eu tive o intestino preso. Então, para mim, é melhor ter diarreia, porque pelo menos eu estou indo todo dia, do que não ter. Nada disso, nem pensar. Você tem que ir ao banheiro todo dia, sim, mas com uma consistência satisfatória. Não adianta ir no banheiro todo dia tendo diarreia. Isso não tá legal.